Muito bem, pessoal, dando continuidade à disciplina, hoje eu vou iniciar, né, o assunto das aplicações práticas lineares. O que são aplicações práticas lineares? São aquelas em que o sinal de saída ele segue de alguma forma o sinal de entrada. Eu não tenho um formato diferente entre o sinal de saída e o sinal de entrada, né? Eu tenho uma relação de linearidade. Pode ser que ele se inverta, pode ser que ele não se inverta, mas se eu colocar uma senoide na entrada, eu vou ter uma senoide na saída. Se eu colocar um triângulo na entrada, eu vou ter um triângulo na saída e assim por diante. Tá? Então, a gente vai começar falando sobre o amplificador de instrumentação. O amplificador de instrumentação ele é um circuito prático que ele é muito utilizado para você fazer condicionamento de sinais. O que é o condicionamento de um sinal? É você pegar um sinal proveniente de um sensor e colocar ele em níveis aceitáveis para um circuito de acionamento, por exemplo, né, na saída, ou como uma tensão para ser aproveitada por um circuito digital, né, na entrada de um conversor analógico digital. E ele consiste basicamente numa configuração desse tipo aqui, com 3 amplificadores operacionais, onde esse terceiro aqui ele tem resistores iguais, né? ele vai amplificar as duas entradas e gerar uma única saída. E essas duas entradas estão vindo de 2 amplificadores operacionais, esse de cima e esse de baixo. E normalmente eu coloco o meu sensor como sendo um sensor flutuante, né? Ou seja, a minha entrada ela não teria terra, né? Então, por exemplo, um termopar, eu poderia conectar uma ponta desse termopar na minha entrada de cima aqui do operacional 1, vou chamar ele aqui de 1, e a outra ponta desse termopar eu colocaria no operacional 2, né? De maneira que o termopar aqui ele vai gerar uma diferença de tensão, né? Um Vin aqui entre a entrada 1 do operacional 1 e do operacional 2, que é proporcional à temperatura que ele está medindo, né? que ele precisa, que ele está experimentando. Né? E essa tensão ela é muito pequenininha, ela é da ordem de milivolts, e obviamente se isso aqui está num ambiente industrial, eu tenho aqui uma tensão da ordem de milivolts, tá? Só que com um ruído, né, uma sobreposição aqui, por exemplo, dos 60 Hz da rede. E esse ruído ele vai estar presente nas duas entradas. Tá? Então, o que a gente percebe? O amplificador de instrumentação ele vai ser um tipo de configuração que está otimizada para que eu tenha uma rejeição de modo comum, ou seja, esse ruído que está presente em ambas as entradas, quando a minha entrada, o meu V1, né, é igual ao meu V2, ou seja, a porção do meu V1 que é igual ao V2, ela vai ser completamente ou quase completamente rejeitada, e essa configuração ela vai amplificar a diferença dessas duas entradas. Agora, a gente já tinha isso no amplificador operacional em malha aberta normal, né? Qual que é a diferença com relação ao amplificador de instrumentação? Aqui no amplificador de malha aberta normal, o ganho diferencial, que é esse ganho da saída, né, de V1 menos V2, ele é o ganho em malha aberta que ele é elevadíssimo, né? Então ele leva a saturação do amplificador ou para cima ou para baixo, então ele não é um circuito linear. No caso do amplificador de instrumentação, ele aproveita dessa característica para fazer com que eu tenha um circuito linear controlando este ganho. Então a gente vai ver que a expressão de saída para esse circuito aqui vai ser R2 menos R2 por R1 mais 1 vezes a tensão de entrada, e essa tensão de entrada que eu estou colocando aqui, né, na figura é a diferença entre V1 e V2. Né? Então ele vai amplificar de uma maneira controlada a diferença de V1 e V2. É parecido com o circuito subtrator, que a gente já tinha estudado, só que ele tem uma característica que é muito desejável também, que é a seguinte, né? No caso do subtrator eu utilizava um operacional só e eu aplicava
o sinal V1 na entrada não inversora, o V2 na entrada inversora. Nesse caso aqui, eu aplico a diferença que está sendo amplificada, ela está sendo aplicada sempre na entrada não inversora, de maneira que ele vai experimentar aqui uma altíssima impedância de entrada dos dois lados. Na prática, quer dizer que o meu amplificador operacional, a entrada do meu amplificador operacional, ela não carrega, do ponto de vista de impedância, ela não puxa corrente do meu sensor. Então isso serve muito bem para sensores que são muito fraquinhos, né? Que se eu colocar qualquer carga aqui, uma impedância de entrada um pouco mais baixa, eu já não consigo aproveitar adequadamente esse sinal que ele está gerando. Tá? Então, essa é a primeira característica. Então, o que a gente percebe? Nós temos aqui basicamente dois estágios. Né? O primeiro estágio, que é esse estágio da entrada, ele tem essa característica de ter uma altíssima impedância de entrada. E esse segundo estágio aqui é o estágio propriamente dito de amplificação, que vai dar o ganho para o meu sinal. Então, o meu amplificador de instrumentação é um jeito muito prático, né? E normalmente ele é utilizado mesmo nos ambientes industriais, de eu conseguir processar ou condicionar um sinal muito baixinho, proveniente de sensores, numa saída que eu consigo ajustar o valor dela. Né? Então, essa saída ela vai ter um valor proporcional a essa tensão produzida ali pelo meu sensor, por isso que ele é linear, e além disso eu consigo ajustar qual que é a amplitude desse valor, ajustando este ganho. E aí daqui para frente eu posso colocar isso aqui num circuito de acionamento ou na entrada de um conversor analógico digital para poder processar esse sinal digitalmente. Tá? Então é isso, essa equação aqui da tensão de saída eu vou deixar como dever de casa para vocês. Então eu gostaria que vocês obtivessem essa equação aqui analisando esse circuito. Tá? Não é uma equação muito difícil da gente obter, mas ela requer aí um certo trabalhinho até para vocês poderem praticar um pouquinho. Tá? Então fica aí como para a casa de vocês. Uma outra aplicação que a gente vê, né, é um amplificador para distribuição de áudio. Então, vamos imaginar que eu tenho um show, né, que o pessoal precisa aí de espalhar esse som entre 4 ou 5 pontos ali de caixas, né, de speakers grandes. Como é que eu consigo espalhar um mesmo sinal e colocar em várias saídas? Né? Muito simples. Eu coloco aqui dois estágios, né? O primeiro estágio é o estágio de amplificação, então aqui eu tenho um amplificador não inversor, se vocês repararem eu estou entrando com sinal na entrada não inversora, também com uma alta impedância de entrada aqui. Esse resistor de 100K é para ajustar essa entrada que eu estou colocando um capacitor na entrada, né? Para poder ajustar a resposta em frequência dessa entrada aqui, mas fundamentalmente este cara é um amplificador não inversor. Então aqui que eu vou dar o ganho no meu sistema. E esse outro sinal, se vocês repararem, a saída desse amplificador ele está alimentando as entradas de buffers, né? do buffer isolador que a gente já tinha estudado na aula anterior. E a gente sabe que o ganho de tensão do buffer isolador é um ganho 1. Então esse estágio aqui ele não dá ganho, né? O que tem na entrada ele vai para a saída, mas ele isola e eu consigo distribuir para cada saída de acordo com a necessidade dela. Né? E aí eu posso ter aqui um circuito de potência para poder acionar com um transistor, né? Que a gente já estudou isso no primeiro semestre, para poder acionar uma caixa de som de uma potência elevada. Então, o primeiro estágio faz a amplificação e o segundo estágio aqui ele faz como se fosse o isolamento, né, entre a carga e as minhas entradas. Então ele não dá ganho nenhum. Então, do ponto de vista de equações, a gente tem que o ganho de tensão final para cada uma das saídas vai ser RF sobre R1 mais 1, que na verdade é o ganho desse estágio aqui, né, que ele dá o mesmo ganho para todos. Tá? E aqui a gente tem que a frequência de corte, no final das contas, a gente já viu isso, né? Vai ser
a frequência de ganho unitário dividido pelo ganho de malha fechada, que é o RF sobre R1 mais 1. Então isso aqui é importante para a gente, se a gente está fazendo uma distribuição de áudio, né, a gente precisa ter essa frequência aqui de corte, ou a banda passante dele, né, que seja adequada para a resposta que a gente quer ter de áudio. Então eu não posso dar um ganho muito elevado aqui, senão eu reduzo a resposta em frequência dele. Então isso aqui é só para a gente conseguir ajustar a resposta em frequência, tá? Muito bem. Eu tenho outro circuito que é o silenciador de áudio. O silenciador de áudio é o mute, né? O botãozinho de mute que a gente está acostumado. Então você está escutando alguma coisa, aí você, né, uma música no celular, e você quer conversar com uma pessoa, você dá um mute. Então você só aperta um botão. O que é esse mute, né? Como a gente pode fazer isso de uma maneira analógica? Esse mute pode ser visto como sendo aqui eu tenho um amplificador não inversor, né? Eu estou entrando com um sinal aqui na entrada não inversora, e eu tenho aqui um resistor RF de realimentação, e eu tenho dois resistores no lugar do R1, né? Eu tenho dois resistores em paralelo, com mais um JFET aqui. Então, como é que o JFET funciona? Se eu aplico uma tensão, se não tem nenhuma tensão aplicada, né, ele se comporta como uma chave fechada, só para a gente se lembrar disso. E quando eu coloco uma tensão negativa, né, que é o menos VGS aqui, ele abre, né? Então, o JFET ele faz esse papel de chave que abre e chave que fecha. Então, a gente poderia substituí-lo aqui por uma chave que eu consigo controlar quando ela está fechada e quando ela está aberta, né? Conectando esses dois pontos. Então, o que a gente repara? Quando a chave está fechada, ou seja, eu tenho um curto-circuito daqui para cá, qual é o ganho desse amplificador? Bom, o ganho do amplificador não inversor, ele basicamente ele vai ser o RF, que é o resistor de realimentação, dividido pelo resistor que estiver indo para o terra aqui. Como eu tenho dois resistores indo para o terra, o R1 e R2, ele vai ser R1 em paralelo com o R2. A resistência equivalente, mais 1. Então, quando eu aciono o botão do JFET aqui, né, quando eu não coloco tensão, desculpa, né, na entrada do JFET, eu tenho este ganho. E aí, quando eu coloco uma tensão negativa, eu abro a chavinha e aí eu tenho só o R1 aqui, né? Então, com o nível da porta negativo ou nível baixo, eu tenho o ganho RF sobre R1 mais 1, e em nível alto eu tenho RF sobre R1 em paralelo com R2 mais 1. E a gente já sabe, né, que toda vez que eu tenho dois resistores em paralelo, a resistência equivalente dessa configuração é menor do que a menor delas, né? Então, se eu colocar um R2 pequeno, o suficiente aqui, eu vou ter uma resistência muito pequena. Então, o que eu vou ter? Eu vou conseguir fazer com que o ganho, né, o RF é constante, eu diminuir a minha resistência equivalente aqui no denominador, é uma resistência muito baixa, portanto, esse ganho aqui é um ganho alto, que seria o equivalente ao circuito do mute estar desligado, né, vamos dizer assim. E caso eu queira diminuir bastante o sinal que eu estou ouvindo ou mutar ele, eu abro a chavinha e aí eu vou ter RF sobre R1. Então, se R1 for relativamente grande em relação a RF, eu posso ter até uma diminuição do sinal na minha saída. Então, esse ganho aqui fica sendo um ganho baixo, né? Um ganho pequeno. E é assim que eu consigo fazer, só com um acionamento, uma diferença, né, do sinal de saída aqui, fazendo um silenciador do áudio, né? É só eu calcular adequadamente essas relações aí de R1 e R2 que eu consigo fazer o meu botão de mute de forma analógica, tá? Então, ó, exercício de casa, só para aplicar esses conceitos, tem aqui uma configuração já com o valor dos resistores para calcular os ganhos de tensão mínimo e máximo desses circuitos aqui e quando é que eles acontecem, tá? É só uma aplicação direta para vocês poderem exercitar o que eu acabei de falar.
Uma outra aplicação que é colocada é uma referência de tensão. Às vezes a gente precisa, em determinados momentos, de uma tensão analógica no valor fixo, que vai funcionar como uma referência de sinal para a gente. A gente tem circuitos integrados que fazem isso. Então, esse circuito aqui, ó, o MC1403, eu posso alimentar ele com tensões aí que variam desde tensões muito pequenininhas até uns 40 volts aqui, que ele sempre vai colocar 2,5 volts na saída dele e também não depende da temperatura. Então, esse circuito integrado ele é otimizado para produzir um sinal constante de 2,5 volts que vai servir de referência para o meu circuito. Mas às vezes eu preciso de outros valores que não sejam 2,5. Eu preciso da estabilidade, né, dessa referência de tensão, mas eu não vou trabalhar com este valor de referência de tensão. Então, nesse caso, é só eu pegar e colocar um amplificador operacional. Aqui ele está dando um outro modelo. Desculpe. Do amplificador operacional. Aqui não é o 741, é o LM348. Mas é o mesmo raciocínio. Ó. Eu estou aplicando o sinal na entrada não inversora. Qual que vai ser o ganho? Olha, é só pegar RF dividido por R1 mais 1 e multiplicar por 2,5. Então, eu consigo ajustar, através da relação entre esses resistores aqui, eu consigo ajustar qual é a tensão de saída. E eu posso colocar na tensão que eu quiser, obviamente, entre, né, o valor aí de 0 até VCC, né, com o ajuste desse ganho aqui. Então, mantido, né, essa faixa de valores aí, que é o que a saída precisa, pode excursionar, eu posso ajustar o Vout na referência que eu quiser. Então, eu não preciso ficar preso em 2,5 volts. Tá? Então, aqui estão as expressões, né, o ganho de tensão, como eu falei para vocês, RF sobre R1 mais 1. E a minha tensão de saída vai ser o ganho de tensão vezes a tensão que eu estou aplicando lá na entrada não inversora, que é 2,5 volts. Tá? Um outro circuito também interessante é se eu quiser fazer de uma forma analógica um gerador de média. Né? Então, eu tenho 3 sinais aqui, sei lá, 3 senoides com frequências diferentes, amplitudes diferentes, fases diferentes. E eu quero que a minha saída ela seja uma média aritmética desses 3 sinais, uma média analógica instantânea desses 3 sinais. Então, é só eu fazer, se vocês repararem aqui, isso aqui é um amplificador, um somador inversor com essa configuração aqui. Então, se eu tenho 3 entradas, eu coloco aqui um resistor no valor R e em cada uma das entradas eu coloco o triplo deste valor aqui, né? Coloco 3R. De forma que para cada uma dessas entradas o ganho vai ser R dividido por 3R. E como ele é inversor, eu tenho o sinal negativo aqui nesse ganho, né? Então vai ser menos R sobre 3R vezes V1. Como eu tenho isso em todas as entradas, vai ser também a mesma coisa para V2 e para V3, de forma que a minha expressão de saída, como eu posso cortar o R em cima e o R embaixo aqui, vai ser menos V1 mais V2 mais V3 dividido por 3, o que quer dizer a média aritmética para 3 entradas. Tá? Então é dessa forma que eu faço o meu gerador de média com um amplificador operacional. Vocês estão vendo que eu consigo fazer várias aplicações aí relativas a cálculos, né? Eu consigo fazer cálculos para sinais analógicos de forma instantânea com o amplificador operacional. Muito bem. Uma outra aplicação prática muito interessante é um conversor digital analógico. É aquele caso em que eu tenho aqui os bits, né? Eu estou colocando bits. Eu tenho um circuito digital que gera saídas em zeros e uns, né? Em nível baixo e nível alto. E eu quero transformar esses bits num valor de tensão para poder converter esses bits num sinal analógico, né? Então, olha que interessante. Se V3, V2, V1 e V0 forem fontes, né, provenientes de um circuito digital, saídas, né, que vêm de um circuito digital, eu posso, como isso aqui é um somador também inversor, né,
que que eu reparo? Eu reparo que a saída V3 ela vai ter um ganho que vai ser R dividido pelo R da entrada dele. Então vai ter um ganho unitário aqui. A saída V2 vai ter R dividido por 2R. Então vai ser um ganho de meio no sinal. A saída V1, desculpa, a entrada V1 ela vai experimentar um ganho de R por 4R. Então ela vai experimentar um ganho de 1/4. E aqui R dividido por 8R de 1/8. De maneira que, na medida que eu vou colocando aqui 0 ou 5 volts, eu posso ir adicionando, eu produzo uma saída que é a somatória dessas entradas vezes os respectivos ganhos. Então, eu vou ter algo do tipo, né? A minha saída vai ser menos, aqui sempre é negativo, né? Então vai ser menos V3, que é o ganho unitário, mais meio de V2, mais 0,25 de V1, mais 0,125 de V0. Como isso aqui são todas potências de 2, e se eu colocar V3 como o algarismo mais significativo, né, o bit mais significativo da minha palavra de 4 bits, eu posso produzir as tensões da minha saída correspondentes a eles. Então vamos imaginar que a primeira combinação seja 0, 0, 0, 0. Então a minha saída para essa combinação vai ser 0. Então, se eu tiver todos os bits em 0, sai 0 volt. Segunda combinação vai ser 0, né, seguindo aí a contagem binária, 0, 0, 1. E esse 1 pode ser, por exemplo, 5 volts. Tá? Então o que eu vou obter aqui? Vai ser 5, né, vezes 125, que vai ser, vamos fazer a conta aqui rapidinho, 5 dividido por 8, vai ficar 0,625. Então, aqui vai ser 0,625. Muito bem. Se eu colocar a terceira combinação aqui, 0, 0, 1, 0. E esse 1 aqui seria 5 volts. Então vai ser 5 dividido por 4, né? 5 vezes 0,25, que vai dar 1,25 volts. Então o que vocês estão reparando? À medida que eu vou alterando as combinações binárias aqui, eu vou subindo gradativamente essas tensões. E essa tensão de saída ela vai ser sempre em degraus de 0,625, que a gente fala que é a resolução do meu conversor, né? Então eu não consigo ter um degrau menor do que 0,625. Então vamos fazer mais um aqui só para poder vocês saberem. 0, 0, 1, 1, que seria 5 com 5. Então 5 e 5 eu teria 5 vezes 125 mais 5 vezes 0,25. Então é a soma desses dois aqui. Então se eu somar esses dois aqui vai ser 5, aqui vai ser 8, 7, desculpa. Aqui vai ser 8 e aqui 1,875. Então também tem um intervalo de 0,625 aqui. Se eu fizer isso desde da combinação 0000 até 1111, passando por todos os níveis, o que eu vou reparar? A minha saída ela vai de 0 até um valor máximo. Tá? Aqui eu estou colocando o valor absoluto, né? Porque o sinal aqui é negativo, então só para a gente poder entender, essa rampa seria no sentido, seria para baixo, né? Mas aqui seria, né, a primeira combinação de 0, depois a combinação 1, combinação 2, combinação 3, até chegar à minha combinação 15, que seria o meu V máximo aqui, tá? Que seria essa escadinha aí. Então é uma forma interessante, né? Eu posso inclusive, controlando aqui com o tempo, né? Como é que eu coloco esses bits na minha entrada, eu consigo controlar. Eu posso gerar uma senoide, por exemplo, né? Dependendo do padrão de bits que eu colocar aqui, eu posso fazer uma senoide com esses degrauzinhos aqui, mas eu posso gerar um sinal analógico que emite uma senoide também. Então esse é o conversor digital analógico mais simples de fazer, usando o amplificador operacional. Tá?
Um outro conversor também, só para controle aqui, né, também para a gente poder pontuar, é o seguinte: se eu tiver um número, se eu quiser diminuir o tamanho desses degraus aqui, o que, que eu preciso fazer? Né? Eu preciso acrescentar aqui mais um resistor, né, com 16R, tá? E isso aqui vai ser agora o meu bit menos significativo. Então aqui seria V0, aqui seria V1, né, V2, V3 e V4. Então aqui eu teria agora uma palavra de 5 bits, e aí esse cara R dividido por 16R seria metade, né, da tensão aqui. Então eu teria aqui um degrau menor com relação a metade, né, do degrau anterior. Então fica aqui uma forma, a escadinha, né, ela vai ficar com um degrau na metade aqui. Então, enfim, quanto mais preciso, né, ou quanto menor for esse degrau que eu tenho aqui, eu preciso acrescentar mais bits na entrada. E acrescentando mais bits na entrada, eu preciso acrescentar mais resistores, né? O problema, olha só como é que crescem esses valores dos resistores, né? Cresce exponencialmente. Então, se eu tenho uma palavra de 5 bits que vão precisar de uma relação, né, de 16 vezes em relação ao resistor de realimentação no bit menos significativo. Se for de 6 bits, vai ser 32 vezes. Se for de 7 bits, 64 vezes. Então vocês reparem como eu preciso de uma diferença entre esses resistores muito alta. Além disso, eu preciso ter essa multiplicação aqui relativamente precisa. E eu não consigo encontrar valores comerciais com esse grau aí de precisão e também com esses fatores tão redondinhos. Então, assim, além de eu ter que colocar mais resistores, esses resistores eles crescem muito rapidamente o valor deles, e eles precisam ter essa relação muito bem definida, de 2, 4, 8, 16 em relação ao resistor de realimentação. Difícil de achar isso na prática, tá? Então, esse conversor ele é utilizado para pequenas aplicações em que eu não necessite tanta precisão e também não precise de tantos bits, né, para poder representar. Uma forma alternativa de fazer um conversor digital analógico com operacional, e muito inteligente inclusive, é o que a gente chama de conversor do tipo R2R. Como é que é o esquema dele? Né? Eu também tenho um amplificador operacional, também eu entro com um sinal na entrada inversora, eu tenho um resistor de realimentação aqui. E o que eu reparo? Como é que é a rede, né, de resistores? Eu tenho aqui a minha tensão de alimentação, e aqui eu estou representando os bits através da chavinha fechada e aberta. Então, vamos pegar aqui D0. Se a chavinha estiver fechada, eu estou aplicando o nível lógico alto. Se a chavinha estiver aberta, né, eu estou aplicando o nível lógico baixo. Então, aqui é como se fosse a entrada de um circuito digital, né, se eu quisesse fazer. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma palavra de 4 bits, né, D3, D2, D1 e D0. E o esquema do amplificador ele segue uma determinada série aqui, né, um raciocínio. Então, ó, vamos imaginar que 20K seja 2R, né? Então, eu vou colocar na minha entrada aqui um resistor 2R. Aí, se eu precisar adicionar uma entrada, eu coloco um resistor R, adiciono um em 2R, coloco R, adiciono em 2R, coloco R, adiciono em 2R e termino em 2R. Então, esse é o padrão, né? Ou seja, se eu quiser acrescentar mais um dígito aqui, né? Colocar mais uma entrada, né? Colocar 5 bits, eu acrescentaria aqui mais um resistor R, e nessa entrada eu acrescentaria um outro resistor 2R. E aí eu colocaria mais um bit, que seria, por exemplo, o bit D4 aqui, né? Para 5 bits. Mais uma chavinha. Enfim, o que eu reparo? Obviamente que à medida que eu quero ter o meu
conversor com uma precisão maior, eu preciso adicionar mais entradas, mais bits, né? Eu preciso crescer o número de bits para poder ter uma precisão maior, né? Um fator aí, um degrauzinho menor entre dois níveis. Só que esse acréscimo ele vai em linha com os mesmos valores de resistor que eu já estou usando, né? Então, se eu tenho um padrão de resistor de 10K e 20K, eu só preciso desses dois valores de resistores, e aí comercialmente eu consigo sempre encontrar, né? Eu pego ali uma relação, né, de 10K e 20K e eu só acrescento esses valores. E aí eu posso acrescentar o número de bits que eu quiser aqui, que eu só vou utilizar dois valores fixos de resistores. Isso facilita enormemente, eu posso até comprar resistores de precisão, né, para eu poder ter um controle a respeito da precisão desses valores aí, e é bem eficiente essa forma de fazer um conversor. E aí a tensão de saída ela vai ser dada como, né, com essa confusão de resistores aqui? Uma forma muito simples, né? A tensão de saída ela vai ser o valor em binário, né, convertido para decimal da minha palavra que eu estiver colocando, dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de entradas, né, que eu estou colocando, vezes 2 vezes a tensão de referência, que se for 5 volts, então vezes 10 e assim por diante. Tá? Então, se eu tenho 4 bits, então o que eu vou fazer? Vamos imaginar que eu tenho a palavra 0010, 0010, né? Esse bin aqui do 0010 quer dizer 2, né? Que é a conversão para decimal, então vai ficar 2 dividido por 2 elevado a n, que seria 16, eu tenho 4 bits, vezes 10. Né? Então, é assim que seria se a minha tensão de referência fosse 5 volts, a tensão produzida na saída seria essa. Então, seria 1/8 mais 10, vezes 10, que seria 10 oitavos, né? 10 oitavos, 5 quartos, né? 1,25 volts colocaria na saída. E aí, se vocês verem, né, à medida que a gente for fazendo as combinações binárias aqui, a gente também vai ter uma escadinha, né, com valor na saída, e essa escadinha ela faz a conversão de uma forma linear, né, quase. Né? Tem uns degrauzinhos aí, mas ela segue aí uma reta. Né? Então, essa é uma forma mais prática, mais eficiente da gente estar fazendo essa transformação através dessa malha R2E. Essa fórmula aqui, ela não é uma fórmula trivial de ser obtida. Tá? Aqui está só como é que é a conversão, né, da palavra binária para decimal. Então, eu vou deixar de dever de casa. Eu quero que vocês deduzam essa expressão aqui. Tá? Não é fácil de deduzir essa expressão, então é bem legal porque vocês vão recordar muita coisa de circuitos aqui. A dica é use o teorema de Thevenin, porque se vocês fizerem só com leis de Kirchhoff, isso aqui fica intratável, dá um sistema gigante, então precisa dar uma simplificada antes. Tá? Então a minha dica é usar o teorema de Thevenin e vocês vão conseguir deduzir essa fórmula de saída. Tá? Se vocês conseguirem fazer isso, vocês entenderam bem como é que o amplificador operacional funciona e como aplicar as equações de circuitos para ele. Muito bem, também para casa, aqui é uma aplicação, né, quando você tem uma palavra na entrada, qual que é a tensão de saída? É só usar a fórmula para você poder descobrir essa tensão na saída ali do operacional. Tá? Muito bem. Uma outra coisa, né, que eu acabei não mencionando é que o valor de Vout, como eu estou na entrada inversora, todos esses valores vão ser negativos. Tá? Então, apesar da fórmula ter um valor absoluto ali positivo, mas a minha escadinha ela vai ser negativa. Se eu quiser ter essa escadinha positiva, é só eu colocar na saída aqui mais um bloquinho com ganho menos 1, por exemplo. Né? E aí, se eu inverto de novo, aí fica com um ganho positivo. Tá? Então, só um comentário aí, caso tenha essa dúvida. Muito bem, pessoal. Então, por hoje é só e até a próxima.